Olá a todos, nós somos alunos do Polo de Divinolândia, de Minas. Estamos cursando Administração Pública pela Universidade Federal de Ouro Preto. Vamos apresentar agora um trabalho de macroeconomia do professor Wilson José. Os integrantes do grupo, eu sou Cláudio Henrique. E Nayara, Daiane. E a Vanderlane, que por motivo de força maior não pôde comparecer, motivo de doença. Bom, vamos falar sobre a curva e o modelo ISLM. A curva ISLM é um modelo proposto pelos teóricos Hicks e Renzi, considerado como um modelo de generalização da teoria keynesiana. Este modelo é a curva representativa do mercado monetário, oferta e demanda monetária. Ele relaciona os níveis de renda da economia com os níveis das taxas de juros e tem como objetivo mostrar o que determina a renda nacional, supondo um nível de preço dado. Bom, a curva LM define a relação entre a renda e a taxa de juros, a taxa de juros monetária. Já a curva IS é a curva representativa dos diversos pontos de equilíbrio da demanda agregada, ou a curva de produção. Ela relaciona os níveis de renda da economia com os níveis das taxas de juros. A denominação ISLM resulta do fato de um modelo combinar, normalmente, em termos gráficos, duas curvas, a curva IS e a curva LM. Cada uma delas representando a situação numa área fundamental da economia, admitindo o fato de que influencia tanto as demandas por moeda quanto o investimento. A taxa de juros é a variável que une as duas partes do modelo IS-LM. Bom, no trabalho do professor Wilson José, foi levantada uma questão perguntando por que razão a curva IS apresenta inclinação descendente, negativa. E a Nayara vai estar falando sobre isso. Na curva IS, a quantidade de taxa de juros influencia no produto renda. Então, quanto maior for ela, menor será o produto renda. A razão pela qual a curva IS apresenta inclinação descendente negativa é que os gastos com investimento são reduzidos por um nível de taxa de juros mais elevados, que reduzirá a demanda agregada e resultará como consequência na redução do nível de equilíbrio. A inclinação da curva IS irá depender dos seguintes fatores: a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Nesse caso, quanto maior for a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros, menor será a inclinação da taxa de juros. E a curva IS será horizontal